Então, a aula de hoje é português para quê? Né? Então, eu queria que vocês se perguntassem, eu vou passando aqui algumas frases, eu queria entender se vocês concordam com essa frase, ou se essa frase ela é verdadeira para vocês, ou se em algum lugar ela faz sentido para vocês. Educação é a chave para um país melhor e para pessoas melhores. Concordam com isso? Não precisa nem responder aqui mentalmente, mas vamos fazer um check mental. Quantas dessas afirmações vocês concordam? Ô, professora. Pois não. Eu acho que vai travar pra gente como aconteceu com o professor na aula passada. Porque você colocou em tela cheia, não colocou? Coloquei. Só que aí, quando você for compartilhar com a gente o slide, tem que compartilhar a sua tela do computador inteiro. Aí você coloca em tela cheia, aí a gente consegue ver. Ah, tá. Então, vamos lá. Melhor assim, então. Vou interromper o compartilhamento. Obrigada pela dica. Imagina. Vamos aprendendo. Maravilha. Eu tinha compartilhado realmente a janela. O que aconteceu também com o professor, a gente já fica ciente. Sim, ok. Então, vamos lá. Ok. Então, de novo. Agora foi. Muito bom, maravilha. Então, eu queria saber se vocês concordam com essas frases. Educação é a chave para um país melhor e para pessoas melhores. Vou me aplicar para um curso que o português não é a matéria principal. Muitos comentários na web mostram que a pessoa não leu a matéria relacionada, ou o conteúdo relacionado. Muitos conflitos poderiam ser evitados se as pessoas se comunicassem de maneira clara. Muitos problemas começam com interpretações equivocadas. Eu já fui, né? Faltou um já. Eu já fui mal compreendido. Eu já mal compreendi. Apenas 15% da população brasileira é proficiente em português. Proficiente quem tem dúvida com a palavra, é aquela pessoa que sabe falar bem, tem uma fluência na linguagem. Li 5 livros no ano passado por interesse próprio, tirando os pedidos pela escola. Ou pelo menos, né? Li pelo menos 5 livros no ano passado. Ok? Como que vocês estão com essa... Aí vocês podem abrir o microfone, quiser falar pelo chat também. Como é que vocês se veem nessas afirmativas aqui? Deu muito sims? Alguma coisa deu um não, assim? Concordo com a maioria. A maioria, né? Também, acho que discordo de 2. Discordar de 2, ok. Eu não sei qual é mais verdade do que a outra. Qual é mais verdade do que a outra? Pois é, né? Olha só, gente, para vocês verem que português não é só oração subordinada, etc e tal, que todo mundo tem um pavor disso, já teve alguma vez na vida. Esqueçam que isso é português, né? Isso é a técnica, né? Uma técnica para a gente entender melhor quais são as relações que as palavras estabelecem entre si. Mas o fundo disso é o próprio uso da linguagem, né? Então, entendam que a gente está aqui para estudar a linguagem com o objetivo de ingressar nos melhores vestibulares do país, né? Com o objetivo de fazer com que vocês realizem esse sonho de vocês de estudar o curso para que vocês querem e iniciem essa etapa da vida de começar a profissão, né? Começar a estudar para a profissão, mas mais do que isso, é a gente refletir, a gente repensar a nossa relação com o mundo. Dentro da linguagem, dentro das aulas de linguagem, né, a gente vai ver muito isso, porque realmente a ponta do iceberg só é que é a técnica, é que é isso é uma coisa e a gente vai aprender aqui, mas o que está por trás disso é toda a maneira com que você entende a sociedade, a maneira com que você lida com o outro, com que você lida com você mesmo, porque tudo começa com as palavras, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso nessa aula de hoje. Então, eu fiz a perguntinha lá, né? Apenas 15% da população brasileira é proficiente em português. Esse estudo, ele foi realizado há alguns anos atrás e mediu, né, o nível de proficiência dos brasileiros em português. Ops, por que não está aparecendo aqui, ó?
Vocês estão conseguindo ver a legenda ou não? Ah, agora sim. Agora sim, né? Agora sim. Cadê essa... Estava escondida. Né? Estava escondida aqui. Então, esse aqui é o gráfico que a gente tem para a gente ter uma noção de como que anda o nível de entendimento e de realmente aprofundamento na linguagem, na língua portuguesa, mais especificamente dentro do Brasil, né, pela população. Então, a gente tem aí que a proficiência, que é esse verdinho escuro, também não está ajudando muito a legenda, né? Tá com umas coresinhas muito próximas, eu coloquei, mas o verde escuro é 8%, né? Então, a fatia de brasileiros que falam português de maneira proficiente, segundo os parâmetros da pesquisa, significa que só 8%, é como se apenas 8% da população brasileira pudesse colocar no currículo que tem um português proficiente, ou seja, que é fluente, nativo, vai em português. Porque não tem porque realmente o que falta é justamente esse abarcar de todas as nuances, tudo aquilo que está englobado no entendimento da língua, que não se restringe às palavras, né? A gente vai ver que tem uma relação muito próxima até com a matemática, esse tipo de compreensão sobre a língua. Então, aí a gente tem que 4% da população é analfabeta, o português rudimentar, 23% da população, um português elementar, 42% da população, intermediário, aí a gente tem os 4%, não, perdão, intermediário é o 23% da população e proficiente 8%. Certo? Uhum. Então, vai aqui na ordem, né, do 4 para o 23. Então, a gente tem um equilíbrio entre 23%, né, rudimentar, 23% intermediário, uma grande maioria ali no português elementar, e proficiente e o analfabeto, né, que são os dois extremos, aí com 4% e 8%. Então, mas o que seria isso, né? O que isso significa? Bem em linhas gerais, para a gente não se aprofundar muito, né? O analfabeto não domina habilidades testadas sobre a língua. O rudimentar localiza uma ou mais informações explícitas, expressa de forma literal, em textos muito simples. Então, ele vai conseguir entender um calendário, ele vai conseguir entender uma tabela simples, um cartaz informativo simples, que tem ali uma mensagem bem explícita, ele é capaz de captar essas mensagens, né? Então, palavras que vão explorar bem o cotidiano. Então, aquilo que foge um pouco do concreto, né? Vamos pensar assim, em palavras mais concretas, que fujam do dia a dia, de pensar em comida, arroz, feijão, casa, cama, coisas assim que estão muito ligadas ao dia a dia, já foge muito, assim, se tem uma mensagem um pouquinho mais abstrata, já não tem essa compreensão do que está se querendo passar como mensagem, né? Então, ele vai até conseguir ler, escrever alguns números familiares, vai conseguir escrever um horário, um preço, um telefone, identificar o que é maior, o que é menor, mas é basicamente isso, né? E vai saber o que é um ponto final, uma vírgula, mas também não tem um grande aprofundamento disso. A nossa grande fatia aí da população que está no elementar. Então, quais são as habilidades que essas pessoas têm? Elas selecionam uma ou mais unidades de informação, observando certas condições em textos diversos de extensão média, realizando pequenas inferências. Então, o que é isso? É basicamente, dentro de um texto, ele vai conseguir captar algumas informações ali de um parágrafo, vamos supor, ele consegue puxar alguma coisa ali, né? E realmente, assim, isso aqui, de repente, essa parte aqui é um substantivo, ele pode até chegar, isso aqui quer dizer um nome, isso aqui é uma palavra que é uma ação, ele pode chegar nesse nível de complexidade. Ele também consegue resolver alguns problemas de operações básicas, né, até a ordem de 1000. Então, se for para planejar, se for na feira, vai precisar pegar um troco, consegue fazer, se consegue pegar, calcular um juros de uma parcela que ele quer fazer para comprar alguma coisa, ele consegue fazer esse cálculo. Nesse nível de contas, ele consegue chegar.
Ele também consegue comparar algumas informações textuais em umas tabelas mais simples, mas sempre coisas que estejam mais relacionadas ao seu cotidiano. Então, se ele for pensar em quanto que aumentou o preço do feijão, ele consegue lembrar o preço de antes, o preço de agora, saber se subiu o dobro, a metade, se caiu muito o preço, né, coisa que não acontece muito, mas essas variações ele consegue perceber assim de uma maneira geral, sempre quando relacionado ao seu cotidiano, né? Então ainda muito próximo à sua própria realidade. E ele também consegue reconhecer se os valores estão subindo e caindo, se ele consegue entender o conceito de negativo, né, abaixo de zero, acima de zero, mas são esse nível de conhecimento que ele consegue aprender. O intermediário, aí sim, ele vai conseguir pegar informações mais literais em textos jornalísticos, científicos, consegue calcular porcentagens melhor, já consegue ir mais para a ordem do milhão, não precisa ficar preso na ordem do milhar, já interpreta alguns textos narrativos e científicos, consegue fazer pequenos resumos desses textos, né, relaciona com alguns conhecimentos que ele já tem anteriores de outros textos, ele consegue fazer essa simbiose, consegue perceber as relações de sentido entre esses textos, né, e consegue reconhecer bem os efeitos de sentido, por que um ponto final naquele lugar muda o contexto da frase, ou aquela vírgula colocada naquela palavra, ou não existente na sentença, muda completamente os efeitos de humor, eventualmente, que isso vai apresentar. A gente vê isso muito em Charge, né? Então, ele consegue perceber essas nuances, assim, essa sutileza da linguagem mais claramente. E o proficiente, ele vai realmente conseguir elaborar textos com grande complexidade. Ele vai conseguir fazer uma mensagem, uma narrativa, escrever uma história, mas também vai conseguir descrever um produto, vai conseguir expor argumento e fazer um texto dissertativo, vai conseguir fazer um texto jornalístico, se ele precisar apresentar uma notícia, criar uma notícia, ele vai conseguir pegar posicionamentos de autor e trazer para o texto dele, consegue interpretar gráficos e tabelas com mais de 2 variáveis, então já vai ter um nível de abstração muito maior em termos de capacidade desse raciocínio chegar em abstrações maiores, não apenas em coisas mais concretas, já consegue resolver situações, problemas dentro do seu universo e fora também do seu universo, e realizar atividades de controle, de elaboração, de planejamento, né? E isso é basicamente o que compõe aí esse estudo. Então, eles fizeram dentro de um universo de pessoas, aplicaram um teste e foram vendo a classificação, como que elas conseguiam se virar dentro desses critérios. E a partir disso, então, a gente teve essa composição. Mas se a gente for parar para pensar que 8%, né, então são 8 em cada 100, é muito pouco, né, são muito poucas as pessoas no Brasil que conseguem chegar não vou chamar assim, mas nessa sutileza maior com a linguagem, e não só com a linguagem, mas se você for ver aqui o proficiente, ele está tratando de não só de como que eu me expresso com a língua, mas ele está tratando de como que eu lido com o mundo, como que eu consigo entender coisas que estão muito fora do meu alcance, já na economia, questões de conjuntura econômica, social, política, entender de que maneira determinadas decisões impactam na vida, no dia a dia, consegue ter uma leitura muito mais ampla, muito mais global sobre as coisas, né? Isso envolve tudo. E envolve também, com certeza, como aquela pessoa entra no mundo, de que maneira ela consegue se relacionar com o outro, de que maneira ela lida com o dia a dia dela, de que maneira ela impacta no coletivo. Então, o quanto que é fundamental que a gente tenha uma ascendência, né, que a gente procure não só como pessoas, mas como sociedade, fazer com que as pessoas consigam avançar nesse sentido, né? Consigam ampliar esse horizonte para que justamente a gente tenha aí evoluções sociais mais
pertinentes, né? Evoluções sociais que realmente vão fazer a diferença na vida de todos. Então, é muito mais do que saber ler e escrever, é muito mais do que saber fazer uma questão de português, né? Então, a gente está falando aqui de coisas muito profundas, e a linguagem, ela está ligada à própria humanidade. Se vocês forem pensar, aqui eu trouxe alguns exemplos de crianças que não foram socializadas. O que aconteceram com elas? Elas, de alguma maneira, não conviveram com nenhum ser humano desde que nasceram, né? Nasceram e foram meio que conviveram com animais, basicamente. E essas crianças, elas não adquiriram a linguagem, porque a linguagem, ela tem uma janela no cérebro que ela pode ser adquirida ali até os 5 anos de idade. Então, até 5 anos de idade tem uma grande janela no cérebro que a criança, né, ela vai pegando, ela vai aprendendo, ela vai usando esse ferramental de ouvir, de falar, de interagir com um adulto que está perto dela, com a mãe, com o pai, com o responsável, para justamente formar esse repertório, e o cérebro é uma esponja que absorve tudo isso nessa idade. Quando não existe essa referência, né, de um outro ser humano próximo a ela, simplesmente ela não aprende. Ela não aprende a andar, que é o primeiro grande aprendizado do ser humano, é ficar de pé, então ela realmente não consegue nem se colocar na posição vertical. E a linguagem faz com que ela perca justamente a interatividade, a capacidade de interagir, de formar raciocínio, de ter consciência de si mesmo, de saber-se indivíduo, saber-se pensante, ter esse raciocínio. Então, a linguagem, ela é a base do desenvolvimento do raciocínio de uma maneira geral, né? Então, assim, a linguagem, ela é a ponte de mim para o outro, em primeiro lugar, né? No primeiro momento, eu vou comunicar a minha necessidade para minha mãe, então começa com água, né? E essas palavras que no começo não são nem palavras. Gente, minha bateria tá começando a acabar. Deixa eu só pegar um minuto. Desculpa, pessoal. A linguagem, ela é a base para que exista esse reconhecimento do ser humano, né? Que exista esse reconhecimento do meu espaço, do espaço do outro, de como que eu faço para ser percebido, como é que eu faço para receber algo que vem de fora que eu preciso, para comunicar aquilo que está dentro e que precisa sair. Começa assim, né? De uma maneira muito simples e vai se tornando mais complexa conforme a idade vai passando, o vocabulário vai aumentando, e aí as construções deixa de ser só uma palavra, começa a ser 2, 3 palavrinhas ali juntinhas, vai virando vão virando frases. Lá para os 3, 4 anos é quando a criança começa a saber-se eu. Então ela começa a colocar o eu na palavra, ela começa a referir a ela mesma como eu. E é isso que é o grande gancho para o desenvolvimento do raciocínio, né? Então, a linguagem, ela é base para tudo isso. No Brasil, essa capacidade de leitura, né? E essa leitura, vamos entender de uma maneira um pouco mais ampla, né? Aqui, a gente está falando de leitura de livro, mas vamos pensar, fazer aí um exercício de ampliar um pouquinho essa nossa visão aqui, pensar como leitura de mundo, né? Então, no Brasil, se declararam leitores 56% da população, 44% são não leitores. 70% da população já comprou um livro, 30% nunca comprou um livro. 74% da população não comprou nenhum livro nos últimos 3 meses, 26% comprou um livro. Então, aqui a gente vai começando a entender. Às vezes a pessoa fala, eu sou uma leitora. Mas essa leitura, ela está num âmbito, assim,
uma leitura obrigatória, eu tenho que ler isso porque eu sou obrigada, eu tenho que ler isso porque vale nota, eu tenho que ler isso porque eu tenho que passar na faculdade, na tal matéria, eu tenho que ler isso porque... Então, são leituras técnicas que elas estão no âmbito ocupacional. O que é isso? Elas dizem respeito a algo que eu preciso adquirir porque eu vou ter algum benefício com isso, porque o trabalho vai me exigir isso, porque o mercado de trabalho, hoje, para você ter um emprego, você tem que ter um MBA. Então, você entra no MBA, você tem que fazer um trabalho lá, você tem que puxar uns textos e ler esse texto para fazer um trabalho. Mas não é aquela leitura que você quer ler, que tem um interesse na leitura, que tem uma busca na leitura, né, no geral. Então, mesmo entre as pessoas que leem, existe ainda muito essa leitura obrigatória, não uma leitura simplesmente por querer ler, né? Ô, prof. Pois não. Eu fiquei pensando sobre o que você falou da criança até 5 anos, né? O ser humano, então, ele só cria consciência de si mesmo a partir do momento... Ele começa a criar raciocínio lógico a partir do momento que ele reconhece a si mesmo como eu, como indivíduo. Sem Sim. isso, ele não consegue criar racionalidade nos pensamentos. Só instintivo. Não, isso. O primeiro passo é a linguagem. É o primeiro de todos, para que ele consiga se posicionar frente a um contexto, né? Porque pensa, na verdade, isso vem de um ambiente físico, vamos pensar na criança pequena. Até ela sentar, engatinhar, mamar, isso tudo é instintivo. Ela vai sentar sozinha, mesmo que a mãe não faça nada, não fique forçando ela a ficar sentada, não force ela a rolar. Esse processo todo vai acontecer, é inato, é um instinto mesmo. O andar, ela precisa ver um outro ser humano andando para poder andar. Se ela não vê, ela não faz esse movimento de se erguer nas duas pernas. Ela não faz. E o falar vem também de ouvir, de ver que tá determinado som, no começo não é uma palavra, é um som que ela percebe que aquele som está relacionado à água. Então, de tanto o pai falar água, água, filho, água, aí ele começa a falar no começo é só um A, porque é o que ele consegue replicar. Daí vai ficando um pouquinho mais elaborado, né? Daí vai começando mamãe, mamãe, mamãe. Ele já sabe que é aquela pessoa que vai dar de mamar para ele, que vai pegar ele no colo, que vai trocar ele. Então, aquela pessoa que tem aquela voz, ele já identifica aquela voz desde a barriga, né? Esse já tem tudo comprovação científica, que ele já sabe a voz da mãe desde a concepção, ali ele reage à voz da mãe em vários sentidos. Então, ele já associa. Então, ele associa a palavra mamamá, né, esse som de que é um dos primeiros sons que o ser humano faz, é esse mamamã, uma das coisas mais interessantes que tem, além do A, é o mã. Então, ele já começa a fazer isso também muito rápido. Então, essas duas palavrinhas, elas são normalmente as mais que as crianças aprendem primeiro. E depois ela vai engrossando esse caldo, ela vai entendendo que aquele som se relaciona àquele ato ou aquela coisa em si que ela precisa, né? Normalmente, aí no comecinho, é sempre relacionado à necessidade fisiológica. Mesmo a criança mais velha, né? Normalmente ela vai começar a lidar com sentimentos já por os 3 anos. Então, é com 3 anos que justamente foi essa idade que eu falei para vocês, que ela começa a se entender como eu e tem uma primeira sensação do que é ser eu, do que ela é um serzinho. E com os 3 anos, que muitos livros, né, falam hoje, já esse conhecimento é bem amplo em várias linhas pedagógicas, que a criança de 3 anos é aquela idade da birra, que tudo é não, que tudo é isso, porque o não é a primeira vez que ela pode exercitar essa coisa de a minha vontade, o que eu tô sentindo. Então, antes disso, ela muito vai na onda, assim. Depois, nos 3 anos, ela meio que se reconhece como um ser e ela já fala, isso eu quero, isso eu não quero. Então, ela vai se localizando ainda de uma maneira muito inicial, né? Mas ela realmente, esse primeiro embrião, esse primeiro despertar ali, vai ali mais ou menos nessa faixa dos 3 anos. E só que a etapa anterior é o quê? É a linguagem.
Então, Eu só posso desejar alguma coisa, querer ou não querer, a partir do momento que eu sei o que eu sou, quem eu sou. Aí eu posso sim, falar, isso eu quero, isso eu não quero. sim, sim. Entendi. Cara, que loucura, né? Que Não é, legal. exato. E você pode até querer outras coisas, mas são coisas que estão normalmente relacionadas à sua sobrevivência. Aí é num nível mais instintivo, Instintivo, né? Não né? Então, assim, pensativo. a comida é uma necessidade desde que se nasce. Então, eventualmente, você vai ter esse ímpeto de querer uma comida, mas não é porque você sabe que você quer, é porque você precisa. Então, aquilo é uma necessidade do seu corpo, não é nem uma coisa assim que você tem algum tipo de controle sobre isso. Mas um querer um pouco mais abstrato, tipo, eu quero ir no cinema, mas não quero ir na praia, ou sei lá o quê. Isso já parte de um outro raciocínio, já é muito mais ligado, né, à voluntariedade, né, ao querer mesmo. Então, é um querer mais que já tem uma consciência por trás desse querer, não é simplesmente um querer instintivo. Então, Uhum. tudo começa ali realmente na linguagem. Ô, Gente, eu não tenho professora, chat, então se vocês quiserem falar alguma coisa, falem aqui. professora, Pois não. então, assim, a princípio, a criança, ela só reproduz aquilo que ela tem contato. Sim. Então, A se, por criança, exemplo, ela é um ela... ser imitativo, assim, por excelência, ela imita até os 7 anos, mesmo a criança mais velha, ela reproduz aquilo com que ela tem contato em casa, no cotidiano dela. Não tem muito assim, talvez você já tenha convivido, já tenha escutado essa frase. Fala assim, nossa, o fulaninho aí, 2, 3, 4 anos, vamos pensar assim, fulaninho tem o jeito do pai, até o jeito de passar a mão no cabelo é o do pai, exemplo. Vocês já não viram ou não ouviram alguma fala nesse sentido? Sim. Porque realmente a criança, de tanto ver, ela começa a copiar. Ela copia até o gesto, a palavra que faz. De repente tem aquela criança que solta uma graça, assim, que você fala, de onde essa criança tirou isso? Mas por quê? Ela escutou algum adulto falando, ela incorpora, ela não tem filtro. Ela simplesmente recebe e coloca no mundo. Então se nesses primeiros anos ela tiver contato só com o animal, ela não vai aprender a agir como humano. E sim, ela vai reproduzir os sons que os animais fazem. Uhum. Entendi. Eu recomendo que vocês, eu vou até voltar aqui no slide se vocês quiserem copiar. Esses casos aqui da Amala e Kamala são 2 gêmeas. A Oshana Malaya é essa aqui que está representada na foto, que é a menina, se não me engano, é a menina lobo essa. E o Vitor de Aveiron, esse eu não me recordo qual é mas ele também conviveu só com... Todos eles foram crianças que não tiveram referências humanas, que eles cresceram no meio de animais. Foram amamentados, até por tem história de alguns que foram amamentados por lobos, enfim. Eles começam, eles não se reconhecem, eles não têm essa... Ô, prof, mesmo sem essa referência humana, eles conseguem criar uma conexão com o animal e até viver junto em bando? É possível? Sim, Realmente sim, ele desenvolve outros sentidos, outras conexões. Sim, ele não se reconhece como ser humano. E depois, quando o humano tenta... vamos pegar e estudar essa criatura, ou vamos socializar, vamos humanizar essa pessoa aqui que está vivendo há tanto tempo ali, vamos ver o que acontece. Não acontece. Não tem como reverter, nem reeducar, é perdido. Perdido nesse sentido, assim, ela não vai... Esse desenvolvimento, a idade dele passou. Se a gente for pensar que que isso é perdido, né, nesse caso, sim, né, eu prefiro usar a palavra não é possível adquirir Humanizar. a linguagem e esse contato com o próprio sentimento, a capacidade de dialogar com o outro, não acontece. Não acontece mais. Não seria uma área diferente do cérebro, por exemplo, se uma pessoa não consegue estudar quando é pequeno, né? Mas aí passa-se anos, ela consegue fazer um supletivo e aprender a ler, escrever e tudo mais. É uma outra região do cérebro? É diferente porque ela, por exemplo, se ela numa determinada época da vida, né, vamos colocar aí 9, 10, 11 anos de idade, ela teve que parar de estudar por alguma razão,
ficou aí até a quarta série, né, quinto ano do fundamental, Primário lá. Uhum. Do primário. E aí depois, lá para os 20 e muitos anos, ela foi fazer um supletivo para chegar, né, ter o diploma do ensino médio, entrar numa faculdade, fazer todo esse caminho. É diferente porque ela com 2 anos, 1 ano, 2 anos, ela cresceu ouvindo pessoas, ela aprendeu a linguagem, ela sabe pensar, ela aprendeu a ler, ela aprendeu a escrever, ela aprendeu a tudo. E aí, então, ela só não sabe o conteúdo em si. Talvez ela tenha um pouco mais de dificuldade, porque o cérebro, quando é mais jovem, ele está mais pronto para aprender sobre o mundo. Sim, mas ela vai conseguir também. É a mesma coisa que também... Me fugiu um exemplo aqui agora, acabei de pensar e acabou de escapar da minha cabeça, mas... a EJA, né? Educação de Jovens Adultos. Muitas vezes... adultos que não tiveram, né, são ali, então, estariam no espectro ali do analfabeto, não tem nenhum conhecimento de linguagem, com a educação para jovens e adultos, eles conseguem aprender a ler, a escrever, eles conseguem entrar na escola, então isso é diferente, porque não é que ele criou relações no mundo, ele sabe se expressar, ele consegue se localizar, né, então ele consegue falar, ele sabe quem ele é, ele tem uma relação ali já desenvolvida no meio, porque isso já foi aprendido lá atrás, em toda a história dele. Ele só não aprendeu o conteúdo formal, ele só não estudou naquela época. Mesmo que ele começasse com 20 anos a escola, como ele já conviveu com todo mundo, já ouviu falar, já anda, já pensa, ele ainda assim conseguiria estudar, né? Porque ele já conviveu com os seres humanos, né? Aí é muito interessante, se vocês quiserem dar uma olhada, o trabalho do Paulo Freire, nesse sentido, ele se baseou todo, né, muito deles foi justamente na educação para jovens e adultos. Ele tem um método muito conhecido, que é trazer o concreto, normalmente para essas pessoas que não conseguiram estudar e que não tiveram essa oportunidade, quando eram crianças, e estudar com 40, 50, 60 anos, entrar numa primeira vez, elas vão a partir do caso concreto. Então, se eles, por exemplo, uma coisa que ele pegou muito, um exemplo que ficou muito conhecido é do tijolo. Muitos deles eram pedreiros, trabalhavam em construção civil, etc. e tal. Então, ele começava a explicar sobre as palavras, explicar sobre as letras e os sons, etc. e tal, usando elementos concretos. Então, ele pegava tijolo e usava a palavra tijolo para explicar o que é o T, o I, o J, o O, o L, o O. Então, ele ia muito do cotidiano daquela pessoa para poder chegar nessa compreensão sobre as letras, sobre o som, sobre a escrita, de uma maneira geral. Então, eu recomendo bastante aí que, se vocês tiverem interesse, né, tiverem um pouco de curiosidade, dá uma pesquisadinha aí nesse tema do Paulo Freire, mas são coisas totalmente diferentes. Vocês percebem que tem uma... a pessoa que nunca conviveu com nenhum ser humano e a pessoa que não estudou, são coisas bem diferentes. Então, mas no caso de quem nunca conviveu com seres humanos, tem realmente essa dificuldade, não é uma coisa que volta, que se aprende. A gente pode fazer uma relação com Rômulo e Remo, de a Roma, loba, né? E de Roma e tudo mais. Sim, sim. A Amala e a Kamala estão nesse aspecto, esse espectro aí também foram alimentadas por lobos, né? Então tem essa correlação com a lenda de Roma, né? Dos gêmeos, como Remo. Mas aí, no caso da lenda, ela não segue aí isso que a gente está conversando aqui, né? Realmente, ela é mais... As lendas e os contos, eles são revestidos eles têm tem um aspecto que é o da fantasia, né? E do símbolo também, né? Então, o que é o símbolo? É justamente trazer coisas que são abstratas, mas com que a nossa alma consegue se relacionar. Então, quando tem um conto de fada que tem o príncipe e a princesa, não é necessariamente um príncipe ser humano, ou a princesa ser humana. Eles são seres humanos, mas não são pessoas de carne e osso. O que eu quero dizer é que eles representam aspectos do feminino, do masculino, da alma, da psique. Aí a gente entraria um pouco mais na psicologia, que nem é a minha área, mas eu gosto muito de contos de fada. E eles representam etapas do desenvolvimento da gente como sentimento, né? Do nosso sentimento. O que determinadas coisas
aparecem? Por que tem uma gota de sangue que cai na neve? Isso é um símbolo. Então, isso aí é diferente, né? Então, as lendas e os contos, eles são revestidos um pouco desse lado. E aí a gente não pode levar tão ao pé da letra, no ferro e fogo, de que aquelas crianças realmente cresceram, foram criadas por lobos e na história elas desenvolvem a humanidade. Mas o que a gente tem de exemplos que aconteceram, né, verídicos, são que realmente isso não acontece. Tá bom? Alguém mais quer comentar, trazer mais alguma percepção? Gostei bastante disso que vocês trouxeram. Bem legal. Tá. Vou continuando então aqui. Então, a leitura, ela tá aí como vamos pegar aqui que o gráfico ele tá invertido, tá? Então, a leitura no Brasil. Quais são as atividades no lazer? Na verdade, esse gráfico fala sobre lazer, né? Como é que as pessoas usam o tempo livre delas? Então, a grande maioria aqui disse que não precisava se limitar a uma resposta só, esse questionário, tá, gente? A pessoa podia responder mais de uma coisa, de como ela usava o tempo dela. Então, aí quase 80% disse que no tempo livre assiste televisão, 60% que ouve música, 50% que usa a internet. Essa pesquisa tem uns anos, então isso aqui já teria mudado até, provavelmente. Assiste vídeos ou filmes em casa, também ali empatado. Usa o WhatsApp, escreve, usa Facebook, Twitter ou Instagram, e ali, em sétimo lugar, vem realmente o ler jornais, revistas ou notícias. Então, a gente vê que não é qualquer leitura ainda, é uma leitura mais funcional, igual eu estava falando para vocês, é uma leitura mais... ali para se informar do que está acontecendo no mundo, ou para ter ali uma captura rápida, entender o contexto que está vivendo. A leitura dos livros em si, ela já vai ali para a 8ª posição, né? 8ª? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mentira. Ler jornais ou revistas é a 9ª e ler livros é a 10ª. Então, você vê que já não está ali nas preferências. Tem muita coisa que vem antes. Muita coisa de um entretenimento que é mais massivo, não faz você realmente pensar, refletir, né? Uma coisa mais passiva, vamos colocar assim, uma coisa que demanda menos da nossa capacidade de interagir, de criar até, inclusive, porque mesmo na leitura a gente consegue ter uma atividade um pouquinho mais intensa. Mas desses aqui, a atividade mesmo, ela vai ali para o praticar esportes, vai para os últimos lugares, né? Que tem algum tipo maior de iniciativa, vamos colocar assim. A escrita também, tá? E o brasileiro, ele lê em média aí quase 5 livros por ano, né? Mas um livro desses 5 é indicado pela escola e 3 lido por vontade própria, né? E desses livros, desse total de livros lidos, 2,43. Então, metade foi realmente, eu li até o fim, e a outra parte é aquele livro que está desde sempre na sua estante, que você nunca conseguiu terminar, é esse livro mesmo. Então, você vê que desses 5 livros não são nem livros que foram lidos de cabo a rabo, né? Quem nunca? São livros que a pessoa começou e nunca terminou de ler, está lá esperando até hoje ser concluído. E muitos desses livros, né, por professores, né, pensando especificamente dentro do universo de professores, ali 50% não leu nenhum livro no último ano, 22% leu a Bíblia e 28% leu alguns outros livros, né? Então aqui tem alguns que foram os mais citados aí pelos professores, tá bom? Apenas para curiosidade. Agora, falando um pouquinho mais do vestibular, acho que a importância da linguagem aqui já ficou bem... A gente já conversou bastante sobre isso, sobre até como ela forma a gente, né, como ser humano. E agora, nos vestibulares, vamos para a parte ali prática da coisa. O Enem, basicamente, 1/4 das questões objetivas da prova do Enem é relacionada à linguagem. Isso é bastante coisa, se a gente for pensar, né? Isso é 25%. Isso sem contar que a redação tá fora desse 1/4,
E a redação é o grande pulo do gato. Com uma boa redação faz uma baita diferença entre entre a língua, entre você ter realmente um bom desempenho no Enem, ou ali poder ficar aquela sua vaga ali, pode depender grandemente desses pontinhos da redação aí, que são bem importantes. Na FUVEST, é 1/5, então 20% das questões objetivas na fase são relacionadas, estão aí no âmbito das linguagens. Além disso, na segunda fase, ela compõe 1/3 dos pontos. Tá, gente? Por que isso é importante? Se você for pegar todas as outras matérias e for dividir, não vai chegar a 20%, vai chegar aí a 12%, 13%, 15%, quando muito ali, mas 20% das questões, realmente é só português que faz, né? E a diferença, porque um bom desempenho dentro das áreas de linguagem não vai beneficiar só as questões de português, vai beneficiar todas as outras questões. Tem muitas questões que você consegue resolver de outras matérias, inclusive de matemática, com uma boa leitura do problema, de química, matemática das exatas, né? Então, mesmo o pessoal que talvez esteja aí com o pé atrás, lembrando daquela professora de português, que ensinava só tempos verbais, etc. e tal, e que tem um medinho de português, vamos soltar isso, coloca no mar e manda Iemanjá levar essa oferenda embora, e vamos fazer uma mudança aí do que isso significa, do que significa a linguagem, né? Repensem um pouquinho aí no dia a dia de vocês, a gente vai ter muita oportunidade para conversar sobre isso ao longo da nossa trajetória aqui nesse ano, e que vai fazer a diferença, com certeza, completa, assim, vai ser da água para o vinho, ou uma diferença de desempenho dentro das provas de vocês, para vocês chegarem no objetivo que vocês tanto querem, né? Que esse é o principal, vocês conseguirem chegar nesse objetivo. E para isso a gente está dando ferramentas. Então, as aulas são ferramentas para que vocês consigam realizar esse sonho e terem oportunidades que é aquilo que todos os brasileiros devem ter. Então, o que eu espero de vocês aqui, deixa eu ver. Aqui eu vou ainda falar um pouquinho, mas melhor eu ficar mais nesse slide aqui. A minha expectativa para vocês, eu quero que vocês contem um pouquinho da de vocês para mim. A minha expectativa esse ano para vocês é que vocês consigam realmente dar um salto do que vocês entendem do que é possível para vocês. Então, se vocês acham que vocês só conseguem chegar no estágio, ali na cerca da porta da casa de vocês, que vocês consigam enxergar que é possível ir muito mais longe, mesmo na conjuntura em que a gente vive, mesmo com todas as questões, todos os desafios que estão colocados aí para a gente nesse momento da humanidade, né, toda, não é só nosso, mas que vocês consigam sempre encontrar uma janela, sempre perceber onde estão essas janelas e não desistir daquilo que está para vocês, mas por nada nesse mundo, por nenhum tipo de condicionamento que vocês já tenham, seja de, não, mas é porque eu não sou bom em matemática, não, mas é porque eu tenho muita dificuldade em tal coisa, não, mas é porque isso é um problema para mim, não, mas é porque eu não sou bom o bastante, não, mas é porque, tipo, arranca tudo isso da cabeça de vocês, começa a dar uma zerada, porque cheguem realmente num nível em que vocês consigam se desprender disso, e ao longo desse tempo aqui, o meu grande objetivo, na verdade, o português, ele é uma ferramenta para mim, para que a gente consiga trabalhar isso juntos, e alcançar aí coisas que vocês hoje não veem, ou têm medo, ou que não sabem se é possível, mas que vocês consigam perceber o quão longe vocês podem chegar, que vocês hoje nem imaginam, e que vocês vão ainda muito mais além do que vocês nem imaginam, tá? E é isso que eu realmente acredito, e é por isso que eu tô aqui há 5 anos já, né? Vai fazer 5? Vai fazer 5? Vai fazer 5. Agora eu até me perdi nas contas, 2016, vai fazer 5 anos. Então, que eu tô aqui com vocês também nesse sentido. E eu acredito que o cursinho ele é uma troca,
Então, eu estou aqui para aprender com vocês também, para trocar muito com vocês, porque essa interação, ela me alimenta muito, é uma coisa muito importante para mim, e eu espero que eu consiga também aí fazer alguma pequena diferença no dia a dia de vocês. Tá bom, meus amores? Vamos aqui. Eu só trouxe aqui, eu chamei de aula inaugural, mas é, na verdade, só algumas reflexões sobre linguagem, né? Esse é um trecho de um poema chamado A Procura da Poesia, do Carlos Drummond de Andrade, para a gente falar um pouquinho sobre o que são as palavras mesmo. Penetra, né? Então, penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície inata. Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com teus poemas, antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma, se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o, como ele aceitará a sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Repara. Irmas de melodia e conceito, elas se refugiaram na noite as palavras. Ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. Então, ele aqui só estou deixando a pitadinha aqui para vocês sobre as palavras, né? Esperar as palavras amadurecerem dentro de vocês. E aqui eu trouxe charge, porque a linguagem, ela não é só palavra, a linguagem, ela é gesto, a linguagem, ela é símbolo, a linguagem, ela é imagem. Então, só vou deixar vocês contemplarem aqui, nem vou falar nada. Meus bens, é isso para today. O que eu queria saber agora de vocês, antes da gente encerrar, eu queria conhecer, se vocês quiserem falar, abrir o microfone, falar um pouquinho de que vocês, né, nome, o que vocês estão querendo aqui qual é a busca de vocês aqui no cursinho, qual é o curso que vocês estão querendo fazer, contar alguma coisa mais, assim, a idade de vocês, ou outra informação, ou se vocês quiserem escrever no chat também, eu vou lendo aqui. A gente fazer rapidinho aí um apanhado. E a última pergunta, qual é a expectativa de vocês para esse ano? O que vocês querem? Professora, eu tenho uma pergunta. Pois não. Sobre os livros obrigatórios, você acha que dá para passar só estudando nas aulas do Sérgio, que ele fala bastante sobre literatura, essas coisas, ou tem que realmente ler todos que pedem? É muito importante que vocês leiam, tá? Porque a aula, ela vai ser um aperitivo, assim, ela vai ser aquele... o Sérgio, ele é maravilhoso, ele tem aulas incríveis, e vocês realmente vão se deleitar na aula dele. Mas o importante é que vocês leiam o texto para vocês pelo menos terem esse contato com a obra em si, que é muito diferente de vocês lerem um resumo, é muito diferente de vocês lerem uma resenha, por melhor que seja essa resenha, por melhor que seja esse resumo, por melhor que seja a aula do professor lá no YouTube falando sobre o professor X, sobre a obra X lá do Machado de Assis, mas é diferente, porque vocês vão ter uma vivência com aquele texto vai interagir com vocês e vocês com eles, e vocês vão perceber como que é o jeito dele escrever, daquele autor, como que ele descreveu tal personagem,
Vocês vão ter nuances que ninguém vai conseguir expressar para vocês, por mais completa que a aula seja. Então, é muito importante vocês terem esse contato. Façam um planejamento aí de ir lendo os livros, pega o primeiro, vai lendo. Não deixem de ver as resenhas, não deixem de ver de assistir a aula do Sérgio, tudo isso vai contar muito. Mas é fundamental que vocês também tenham essa percepção, até para na hora de olhar a questão, vocês vão lembrar de uma maneira diferente do que aquilo representava. Tá bom, Isabel? Obrigada, professora. Imagina. Deixa eu olhar aqui. Se vocês quiserem ir abrindo aí. Oi, eu queria falar, eu tenho uma dúvida, na verdade. Como a gente pode, por exemplo, conseguir ler inteiro um livro de vestibular? Porque às vezes eu não consigo, sendo bem sincera. Eu consegui, acho que, ler uns 4 livros, assim, de 8, assim, eu li uns 4. Aí eu tento ler os outros e, tipo assim, chega na metade, aí a história fica muito maçante, ou a linguagem fica muito chata. Como a gente pode fazer para realmente conseguir terminar de ler tudo aquilo? Olha, uma boa pergunta sua. Você é Nicole? Isso, eu mesma. Eu vi Nick aqui, eu falei, deve ser Nicole. Então, Nicole, o que acontece? Qual é a minha... Vou dar a minha percepção, tá? Leitura é uma escada. Então, assim, a gente começa lendo, você não dá 10 pulos de uma vez, certo? Então, você não vai... se você tá com muita dificuldade de ler, sei lá, nossa, eu tô com esse livro aqui, Iracema, vou jogar Iracema do José de Alencar, nossa, eu tô achando tão chato, eu não tô aguentando, já cheguei na metade, não... Ai, parece que a leitura não vai, aquilo não me... O que tem que fazer? Parar e perceber que, na verdade, está um passo atrás a questão. O passo atrás é você conseguir criar um percurso igual... Não tem academia? Você chega na academia e vai fazer uma aula ali que você vai ficar 3 horas e vai fazer 1000 agachamentos, não sei o que lá. É assim que a gente começa a fazer exercício físico? Não, pelo amor de Deus, não faça isso, porque todo mundo sabe que vai dar ruim, vai dar muito ruim. E mesmo quem resolve começar, não, eu vou lá e vou fazer, e vou acontecer, e agora minha vida mudou, eu sou fitness. Se começar nesse pique, não aguenta nem uma semana. Então, realmente, ir para uma leitura que primeiro te agrada no começo. Então, assim, pega um primeiro livro, assim, livro que não tem nada a ver, mas, nossa, me falaram bem, ou eu gostei uma vez de tal autor, sei lá, do Harry Potter, que seja, a coluna gritando, exatamente. Então, vai ler uma coisa que você gosta. Nossa, isso daqui, que leitura gostosa, etc. e tal. E aí você vai tentando, assim, tateando, lendo outras coisas que não estão tanto ali no seu domínio, ou que não sejam tão confortáveis, mas que tá bem, tudo bem, você consegue lê-las, né? Então, um livro menor, que você não tenha tanta familiaridade, mas que seja menor, que seja bem recomendado, que você viu uma resenha legal, que parece que a história é boa e que você não sabe muito bem o que é, vai nessa. Pô, gostei daqui. E aí, sim, isso vai fazendo com que você... Aí você vai me falar, mas professor, eu tenho 1 ano, eu tenho um monte de livro e não dá tempo de fazer isso. Mas o ponto é, se não der tempo de fazer esse caminho, se você não conseguir se planejar para chegar aqui, seja em 3 obras do vestibular no fim do ano lidas, completas, você não vai conseguir ler nenhuma, entende? Então, assim, é um caminho necessário. Então, se você quiser conseguir fazer lá, correr uma maratona, de fazer meia maratona que seja, nossa, eu preciso chegar em 21 quilômetros, você vai começar com 5 quilômetros, então vai chegar lá nos 5 quilômetros, vai fazer aqueles 5 quilômetros por um tempo, depois você vai estar mais tranquila, vai ler mais, né, vai conseguir ler textos não necessariamente mais longos, mas às vezes um pouquinho mais complexos, ou que você... Ai, nossa, esse livro, não é, esse conto, às vezes é um conto, 8 páginas, não é tão difícil assim, mas ele... Ai, putz, ainda não é aquilo, mas são 8 páginas, então você aguenta fazer. Ah, consegui. Aí você vai ler um outro conto de outro autor, um outro conto de outro autor. Então vai assim, vai pegando devagar. Tá com dificuldade de ler Machado de Assis? Começa com um conto dele. Eu tenho um que eu recomendo fortemente, que é A Cartomante. Mas esse eu quero ver se eu faço uma performance para vocês. Mas queria que vocês lessem também. Então, e assim vai. Você vai começando a
a degustar, sabe, menu degustação? Vai degustando da linguagem, vai degustando do jeito que dá o determinado autor. E tem autor que você vai achar chato mesmo, ponto final. Você vai falar assim, putz, eu não gosto de José de Alencar, ponto final. Falei, não gosto. Então, assim, li, acho bom? Não. O cara foi o José de Alencar foi um desbravador, assim, ele realmente foi uma figura, um expoente do romantismo no Brasil, foi, nossa, todos os méritos para a época que ele viveu e para a importância que isso teve na história para depois outros autores que vieram e criaram em cima disso, seja para contrapor o estilo dele, seja para fazer alguma coisa nova, ele tem o seu valor, ele tem o seu papel. Eu gosto, é o meu gosto pessoal? Não é. Eu amo Machado de Assis, sou apaixonada, tem gente que detesta. Então, assim, é muito assim, mas assim, no vestibular vocês vão ter que ter um repertório. Então, assim, tá difícil, essa é a minha dica, não sei se ficou claro. Então, faz uma escada se você precisar de ajuda, fala com o Sérgio, fala comigo, a gente pode montar junto aí um esqueminha, semana tal, posso ler tal coisa, depois eu vou ler tal coisa. Começa montando um cardápio que te apetece, depois você vai indo para umas zonas mais nebulosas ali, até conseguir chegar lendo tranquilamente qualquer livro mais cabeçudo, assim, mais puxado de ler. Ok. Mais alguma dúvida, se vocês querem tirar? Estou à disposição aqui de vocês. Professora, eu tenho uma dúvida. Fala, Vitória. Caso a gente não consiga ler algum livro porque a leitura está muito cansativa, ou, enfim, não consiga, você acha uma boa ideia a gente desistir e ver resenha, fazer exercício estudar sobre o livro? Tipo, é uma boa ideia? É um último dos últimos recursos. Mas pensem assim, do mesmo jeito que você está com dificuldade de, putz, esse livro tá meio difícil.